transforma a nossa área de recursos humanos numa área de recursos humanos estratégica. E como que eu, profissional de RH, preciso adotar uma postura, então, estratégica também para que eu leve essa minha área de uma área que talvez hoje seja mais operacional para uma área mais estratégica. Eu fiz uma pesquisa para entender um pouco, né, como que está o cenário da área de recursos humanos no Brasil. E aí tem algumas informações que eu achei muito interessantes e quero compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa que eu pesquisei, eu entrei no LinkedIn e fiz uma busca básica de vagas de recursos humanos, para a gente ter uma ideia de o que tem de vaga de recursos humanos disponível no mercado. Encontrei 9.000 vagas na área de recursos humanos disponíveis no LinkedIn. Fiz uma segunda busca só com vagas estratégicas. Então, eu peguei e pus na busca profissionais de nível sênior, business partner, coordenadores, gestores, e aí a pesquisa me trouxe 2.300 vagas de nível estratégico. E junto com isso, eu olhei uma outra pesquisinha que foi lançada recentemente pela Mercer, que é uma grande consultoria da área de recursos humanos. E essa pesquisa diz o que os executivos estão esperando da área de recursos humanos. E aí mostra que, assim, a área de recursos humanos é top 3 na preocupação dos executivos. Os executivos cada vez mais estão falando, né? Então, por exemplo, 81% dos executivos falaram que a agenda de pessoas cada vez mais precisa estar entrelaçada com a agenda do negócio, ou seja, com a agenda da empresa. Os executivos falando que querem que os RHs estruturem novas formas de trabalho, que os RHs capacitem as pessoas, ou seja, tudo tema bastante estratégico. E é o tema que a gente veio falar aqui, é o tema que a gente gosta. Eu quis ilustrar isso só para a gente entender, assim, os executivos estão dando carta branca, entre aspas, para os RHs, falando, eu preciso de vocês, eu preciso que vocês atuem de maneira estratégica. Temos mais de 2.000 vagas de RH estratégicos disponíveis no LinkedIn. E aí? Eu queria te ouvir um pouco. O que você acha que a gente precisa fazer? E fora, Ana, esses dados que você trouxe foi muito importante. Eu tenho mais um dado a acrescentar que hoje nós temos a cada 15 empresas, nós temos um profissional de RH pronto para entrar nessa empresa hoje para cada 15 empresas que estão disponíveis, precisando ter um RH ali naquela organização. São empresas que estão ali realmente com estrutura e demanda para um RH. Então, é uma profissão, né, uma área que está em extrema expansão. Como você trouxe muito bem aí na sua fala, nós estamos ganhando cada vez mais espaço, mas para isso a gente precisa cada vez mais ser um RH estratégico. Por muito tempo, e até hoje ainda acontece, de sermos conhecidos como o quê? Um RH festinha, né? O RH que só faz ali um aniversariante do mês, é um RH que trabalha em um único pilar dentro do endomarketing, que é as ações motivacionais. E quando a gente vai falar desse RH estratégico, ele tem outros pilares envolvidos para que você seja realmente um RH estratégico. Não é só realmente ações motivacionais. Quando a gente fala de ações motivacionais, são ações voltadas ali à saúde e qualidade de vida do trabalhador. E isso é um único pilar dentro, né, desse todo, né, toda essa gestão de pessoas, dessa área estratégica do RH. Então, hoje, o grande pecado, né, dos RHs estar, inclusive, muitas vezes até perdendo espaço dentro do CLT, dando espaço para consultoras, é justamente porque ele entra no CLT sendo ali um RH contratado, né, por uma organização, mas acaba realmente só apagando incêndio e não vai na causa raiz do problema, achando que fazer festinha, dar um presentinho aqui, outro ali, vai motivar, vai, mas você não vai resolver a causa raiz do problema, porque aqui, esses presentes, aniversários, essas ações motivacionais que nós fazemos, cuidando dessa saúde e qualidade de vida do colaborador, é algo aqui que vai ser motivação externa, né? Algo temporário. Faz efeito, é importantíssimo, porém ela é temporária. Até chegar o próximo mês do aniversariante, ou até chegar o dia da mulher, ou até chegar ali o dia dos pais. Por que que tem sempre essas datas comemorativas? Porque são temporárias, tá? Então precisa estar aqui também na área causa raiz. Trabalhar nesse estratégico. Além disso, né, porque tem duas coisas que a gente ouve muito quando fala da área de RH. Primeiro, que a gente faz muita festinha, ou se não, então você é a menina que contrata e manda embora? Eu ouço muito isso. Você é a menina que contrata e manda embora? Eu falo, não mando ninguém embora. Então, a gente criou muito alguns rótulos que a gente precisa desfazer, e isso é muito da responsabilidade do nosso posicionamento. Porque eu percebo, ao longo da minha carreira, que a gente tem muito, né, recursos humanos, estão me incluindo nessa, a gente tem muito medo, às vezes, de se posicionar. Então, a gente acaba também fazendo coisas que a gente
acha que a gente não tem que fazer, por exemplo, a festinha, por exemplo, recentemente aconteceu uma que eu fiquei sabendo, né? Um gestor pediu para uma pessoa da área de recursos humanos se ela podia se fantasiar de X coisa para ir participar de uma festa, porque RH é isso, né? RH veste a fantasia e vai lá alegrar o colaborador. A primeira reação desse RH, que depois eu falei, meu Deus, foi: Ah, pode deixar, eu vou. mas virou as costas e tava super nervoso, puto da vida, porque onde já se viu essa pessoa ter coragem de vir me chamar para fazer um negócio desse? E a pergunta que eu fiz foi: e por que você não se posicionou? Porque você não falou para esse gestor: olha, sinto muito, se você quiser, eu posso te ajudar a contratar uma empresa que faz esse tipo de animação para evento, mas o meu papel aqui enquanto profissional de recursos humanos não é vestir uma fantasia e alegrar o funcionário. Então tem muito do papel também, né, da postura. Isso. Entendam bem, tá? Eu não estou falando que isso é errado. Tem que ter. Se não tiver, não vai fazer esse conjunto desses pilares. O que é esse RH estratégico? É você realmente começar a trabalhar com indicadores, análise de dados. Por exemplo, eu prestei serviço para uma empresa, o RH de lá estava tendo muitos atestados, né, dos colaboradores que estavam dando por estar doente, alguma coisa do tipo. Sabia o que era, o que fazer, enfim. E aí, o que a gente foi fazer? Fomos analisar o CID desses atestados. Isso é o quê? É algo estratégico que eu estou trazendo aqui para vocês. E o natural, por exemplo, era serem de CIDs de dores da coluna, né? Porque eles eram técnicos, trabalhavam em movimentos ali carregando muitos equipamentos, enfim. Era na área de telecomunicações essa empresa. E quando nós fomos fazer a análise dos CIDs, a grande maioria dos colaboradores estavam entregando atestado voltado para a área bucal. Estavam tendo um absenteísmo por conta de quê? De algo bucal que ninguém imaginava. Poxa, o negócio aqui eu imaginei que é dor de coluna e na verdade era algo bucal. E daí a gente, com esse resultado, com essa análise, o que a gente foi fazer? Vamos buscar o pessoal os dentistas, vamos trazer uma palestra. Consegue trazer um plano de saúde voltado para isso? Não consigo não, porque a empresa não está em boas condições de pagar nesse momento. Então vamos atrás de dentista para trazer palestra, trazer informação para esse pessoal com cuidado bucal. Então olha só, algo assim totalmente inimaginável. Mas a gente só chegou a esse resultado com o quê? Com análise de dados, ali do porquê desse absenteísmo, né? Então, nós fomos atrás e procurar o quê? A causa raiz. Então, é dessa forma que nós vamos conseguindo resolver esses problemas e atuar de forma estratégica. Uma mentorada minha, ela estava com muita dificuldade, que o processo de recrutamento dentro dessa empresa é aberto, né, a processos internos. Abriu uma vaga lá internamente, colaboradores estavam se candidatando. Um colaborador se candidatava lá para 5 vagas, por exemplo, em um mês, né? Eu trazendo aqui esse exemplo para vocês, outros se candidatavam a 3. E aí ela tá ali, então eu entrevisto uma pessoa de manhã para uma vaga estoque e à tarde eu tô entrevistando ele aqui para a vaga de montador. Por quê? Ela tinha que entrevistar novamente, porque quando nós trabalhamos com o recrutamento e seleção por competência, perguntas diferentes, não é a mesma pergunta para me avaliar um cargo de estoquista, não é a mesma para eu avaliar que o cara para ser montador ali na parte de manutenção dessa empresa. Então, ela tinha que entrevistar. E aí, ela estava desconfortável com toda a situação e foi nesse momento que ela me procurou para mentorá-la, né, e ajudá-la nessa situação. Ela não conseguia convencer ali o gestor dela de alguma forma e eu falei, vamos lá, meu amorzinho. O que é que convence CEO hoje, né? O que é que convence diretor, empresário e dono de organização? Números. Então, o que é que nós fizemos? Vamos lá, você vai trazer para mim, nesse último mês, a quantidade de processos que você teve, quantas pessoas se candidataram para certas vagas, vamos calcular, essa pessoa que se candidatou para 5 vagas. Então, quanto tempo leva o teu processo seletivo? Todas as etapas, Thalita, leva 5 horas, porque tem a entrevista, tem dinâmica, tem teste psicológico, e aí todo o processo lá. E cada um era 5 horas. Imagine agora multiplicando pela quantidade de vagas que eles se candidatavam. Começamos a fazer esses cálculos, chegamos superficialmente calculando só as horas, sem calcular. Isso calculando no menor salário da empresa, tá, pessoal? E sem calcular valores com teste psicológico, sem calcular o tempo da colaboradora de RH, né? Que no caso, essa minha mentorada que estava fazendo o processo seletivo, nós chegamos por mês a R$15 mil. Agora multiplica isso por 12. Multiplicou, então ele estava perdendo mais de 100 mil no ano com o processo seletivo internamente, tem uma necessidade. Não era proibir, né? Qual foi a nossa estratégia? Não era proibir as pessoas se candidatar internamente, até porque
hoje tem que ter o recrutamento misto, né? A gente, como o foco é estratégico, a gente não vai entrar nessa parte aí de processo seletivo. Mas o que eu quero trazer para vocês? Quando ela apresentou esse número ao diretor da empresa, ela já tinha tentado convencer ele de outras formas, o quê? Oral, subjetiva. Ela trouxe o número e aí eu disse para ela, nós vamos colocar na nossa política interna de recrutamento e seleção de sua empresa, onde o colaborador só pode se candidatar a um processo, né, a uma vaga por mês. Foi uma sugestão e alinhada, né, às demandas, e quando ela chegou para apresentar para o CEO que ele viu esse valor que ele estava perdendo por mês e anualmente, ele não, agora que a cada 6 meses. Eu disse, meu Deus, o homem quando é 8 é 80. Pegando gancho nisso que você falou, né? Vamos colocar aqui uma política de recrutamento e seleção, né? Isso é uma coisa que eu acho importante. A área de recursos humanos tem alguns passinhos, né, que você precisa seguir para você se tornar esse estratégico. Então, a Thalita está trazendo um exemplo aqui para a gente dos indicadores, que é fundamental. A gente tem que tirar da nossa cabeça aquela história de que RH não gosta de número. Eu ainda brinco, assim, que eu sou psicóloga, então às vezes eu brinco assim, ai meu Deus, me ensina tal coisa. Quando envolve muito número, eu falo, ensina devagar, porque eu sou psicóloga, eu tenho dificuldade com o número. Não dá pra gente achar que a gente não vai trabalhar com o número. Mas eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem que construir esse alicerce para ser esse RH estratégico. Então você falou bem, eu tenho que ter políticas e procedimentos para tudo, porque senão cada hora eu faço de um jeito, eu não tenho padrão, é onde eu saio apagando incêndio. Eu tenho que entender de que você tem formas mais fáceis de eu fazer, como por exemplo, eu faço um processo totalmente manual. Tem jeito de eu trazer uma tecnologia para esse processo que me ajude a ele ficar mais rápido, porque se eu demoro muito, tenho retrabalho, é dinheiro que eu estou gastando. E aí muitas vezes eu não tenho indicador, e aí eu vou lá para o meu gerente, para o diretor, para o superintendente, para o CEO da empresa, falar que eu quero implantar um sistema de recrutamento e seleção. Mas eu não levo esses números, por exemplo, que a Thalita está trazendo aqui. De quanto tempo eu estou gastando hoje para fazer todo esse processo seletivo? Eu só chego e falo, eu preciso de um sistema. Aí ele me pergunta, quanto custa o sistema? Aí eu falo, custa 50 mil reais. Ele fala, você tá louca, Ana, que eu vou gastar, que eu vou deixar você gastar 50 mil reais num sistema? E aí eu ponho minhas coisinhas tudo na mochila, né, minha viola no saco, como diz, e vou embora e falo, não consigo nada, essa empresa não investe nada no RH. E que número que eu levei para ele para mostrar o retorno? Porque, gente, empresa quer retorno. Então, tudo que a gente for propor de investimento, eu tenho que levar. Que retorno eu vou ter com isso? Acho que é nessa linha, né, Thalita? Exatamente, é o retorno. Você colocou muito bem, porque assim, eles não entendem. Mas ele deveria saber. Não sabe, é por isso que nós estamos lá. É por isso que nós estamos lá enquanto RH, é por isso que eles precisam da gente. Porque nós que somos especialistas nisso. Às vezes eu escuto isso, mas não sabe, porque nós é que estudamos. Nós que estamos estudando sobre isso, não é ele. Ele está lá analisando o número. Eu quero saber quanto que entrou aqui esse mês. Quanto que meu comercial vendeu. Então, como é que eu consigo convencer? O comercial precisa de um treinamento para melhorar ali as técnicas de negociação. Como é que eu vou provar para ele que precisa? Então, poxa, eles estão com esse resultado aqui. Vamos investir nesse treinamento. Com 30 dias eu vou te mostrar o resultado deles, que é o ROI que nós chamamos. Então, vocês começam a mostrar para eles esses resultados, é onde eles vão perceber realmente, poxa, então aumentou. Então, depois desse treinamento, você vai lá, pega o faturamento mensal desse pessoal antes do treinamento. Depois do treinamento, 30 dias depois, pega lá o resultado. E tá lá o aumento. E foi por quê? Por causa do seu treinamento, né? Foi o treinamento que você ministrou. Então, você precisa trazer sempre esses números. Se você não trouxer, você não vai mostrar realmente a tua importância e o cargo estratégico dentro da organização. Sabe o que eu vejo muito? O RH vivendo só no mundinho do RH. Então você pergunta assim, né? Você já foi conversar lá com o cara do comercial? Você já foi lá conversar com a pessoa da logística? Você já foi lá entender qual que é a necessidade, qual que é a dor da pessoa da manutenção? E aí muitas vezes o RH fica ali sentadinho na mesa dele, consumido pela rotina, né? Que muitas vezes é essa, recrutamento de seleção, fecha a folha, ponto, não sei o quê. E esquece que a gente é uma área de prestação de serviço dentro da empresa e que se eu não for lá conversar, entender o que o cara precisa para estruturar um projeto, para tentar atender ele e depois mostrar o resultado disso, eu não vou ser lembrado. A gente precisa, enquanto área de recursos humanos, eu costumo dizer assim, né, português claro, a gente precisa tirar a nossa bundinha da cadeira
e rodar pela empresa. Então, a gente precisa rodar pela empresa para saber o que o nosso cliente interno quer. E a segunda coisa que eu digo é: não aceitem tudo que vem. Vou contar um outro exemplo que aconteceu recentemente. O gestor chega e fala assim: eu preciso que você contrate essa pessoa, ela tem que entrar amanhã. Só que eu sei, enquanto gestora do RH, ou como BP do RH, ou como analista de recrutamento e seleção, eu sei que meu RH tem uma política, um procedimento que a gente só contrata 2 vezes por mês no dia tal. Aí o gestor chega para mim e fala: eu preciso contratar para amanhã. O que é a postura correta num caso desse? Eu falar: olha, amanhã nós não vamos conseguir contratar. A gente tem um cronograma, a gente tem um calendário de admissão. Dentro do calendário de admissão, a contratação é dia tal. Então, eu preciso que você entenda. Ai, mas eu não. Aí geralmente eles falam assim pra gente, né? Se você não contratar, se essa pessoa não entrar, você vai parar a empresa. Alguém que já ouviu isso? Eu ouço isso direto, minha vida inteira. Ai, se essa pessoa não entrar, vai parar a empresa. Gente, não vai parar a empresa. E a gente precisa começar a peitar um pouco isso, sabe? Enquanto especialistas, enquanto proprietários do conhecimento daquela área de recursos humanos. Porque se eu falo amém para tudo que chega, mesmo que eu tenha uma política, que eu tenha um procedimento, que eu tenha regras, eu nunca vou ser valorizado. Eu costumo dizer que esse é o RH pastelaria, onde o gestor chega, né, no balcão e grita: sai um assistente administrativo, sai um engenheiro de não sei o quê. E a gente sai correndo, né, e faz, e atende o que ele quer. Muitas vezes até eles não sabem o nosso papel, ou não querem saber, e aí acabam nos usando de formas aí que nós não precisamos mais repetir aqui. Então é importante nós irmos, né, modelando, né, falando: ó, meu trabalho é esse aqui, não é esse é o seu trabalho. Desligar é com você. O RH ele pode acompanhar se é algo difícil, se é algo que é uma pessoa muito novata, você vai lá e acompanha, dá um direcionamento, mas é você que tem que desligar. Então, assim, é preciso a gente realmente se posicionar, como a Ana está colocando, né? Se posicionar de forma assertiva. Não é de forma agressiva. Eu não vou fazer porque não é meu papel. Não é dessa forma. Olha só, é explicar dentro de um processo de desligamento. Quem faz é o gestor. Porque você que está acompanhando ele diariamente, eu não estou acompanhando. Então, como é que eu chego lá e vou fazer um desligamento? Você que esteve presente, foi você que esteve dando feedback para ele durante algum tempo. Então, o RH ele vai estar lá se precisarem, se for algo muito, muito difícil, porque talvez aquele colaborador é muito problemático, é uma pessoa extremamente agressiva, e aí ele pode... Né? Eu já passei por situações onde o cara estava armado, né? Desligamento muito difícil, onde o RH teve que estar presente, inclusive outros homens próximos para meio que ameaçar, de certa forma, aquela pessoa, né? O segurança estava... Então, assim, nós mobilizamos a empresa inteira para esse processo. Então, assim, nesses casos, a RH vai estar lá, mas quem faz o desligamento é o líder. Então, nós precisamos moldá-lo, ensiná-lo qual é realmente, de fato, o nosso papel, e aí, aos poucos, a gente ir ganhando esse espaço. E a gente costuma achar que é o contrário, né? A gente costuma achar assim: bom, para ele gostar de mim, eu tenho que fazer tudo o que ele me pede, do jeito que ele me pede, tudo que ele quer, falar amém, né? Porque só assim que ele vai gostar de mim. Gente, não é assim, né? Na verdade, ele vai gostar de você, porque na verdade o que ele tem é que te reconhecer como uma profissional que você é, né? Se você realmente, vou ser repetitivo, entregar o resultado que ele precisa. Se ele vê que ele tem uma dor, você entendeu a dor dele lá, da área dele, estruturou um projeto e atendeu. Você falar: ó, isso não pode, isso não é assim, vamos fazer de tal forma, não, desse caminho que você está seguindo não está legal, isso é posicionamento de profissional maduro, né? Isso, fazendo toda essa orientação e direcionamento. Exatamente. Então, assim, né, eu considero, as pessoas às vezes me perguntam, esses dias me perguntaram assim: Ana, eu fui fazer um processo seletivo
E o dono da empresa me perguntou assim: ah, como você acha que o RH, você está entrando aqui no RH, se eu te contratar, como você acha que o RH vai me ajudar a ter resultados melhores, né? Aí essa pessoa falou: Ana, eu dei uma resposta lá, o que que você responderia para eu saber se eu fui bem, né? E aí eu peguei e falei para ela, falei, olha, nesse caso, como você já vai ter sido contratado, o que a gente precisa entender enquanto RH é o que a empresa está chamando da empresa ter melhores resultados? O que é melhor resultado? Por exemplo, eu reduzir custo? Melhor resultado é eu desenvolver uma nova linha de produto? Melhor resultado é eu estou perdendo muita gente? O melhor resultado é eu deixar de perder? Porque minha empresa é muito tecnológica e quando eu perco gente, eu perco dinheiro. Então, o RH precisa entender o que o negócio quer, né? Aonde o negócio quer chegar. E aí sim, Isso. ele vai estruturar todos os programas dele, todos os programas de treinamento, programa de retenção, de atração, vai rever pacote de benefício, mas olhando para aquilo que a empresa quer ser e aonde a empresa quer chegar. O que É, eu vejo muitas vezes é um RH meio querendo fazer copia e cola, sabe? era Eu o que eu vi ia ele na falar. empresa da minha amiga, que a minha amiga, na empresa da minha amiga tem um negócio, ela me contou que é super legal. Ah, vou fazer igual aqui. Tá na moda fazer treinamento de inteligência emocional. Vou fazer aqui. É demanda? Né? Então, É, assim, precisa realmente entender qual é a demanda daquela empresa, não dar de copiar e colar. Né? Então, é realmente fazer um diagnóstico organizacional. Inclusive, por exemplo, quando eu chego na empresa, tanto como CLT, que um dia eu estive também como CLT, né? Hoje eu estou como consultora, mas tenho experiência de 10 anos já aí ao longo da carreira, mais de 10 anos de RH. E assim que eu chegava na empresa, quando eu iniciava, era realizando diagnóstico organizacional para saber como que nós estamos dentro daquela empresa, né? Tanto diagnóstico com os colaboradores como para a diretoria. E foi exatamente isso que você colocou, Ana. Para onde a empresa quer ir, que tipo de tecnologias que a gente quer desenvolver um novo produto ou não, o que é exatamente. Ah, eu quero crescer. Crescer em quê? Em tamanho no estado que a empresa está, ela quer crescer em filiais no Brasil. Então, tudo isso vai fazer diferença no teu planejamento estratégico enquanto RH. Porque, por exemplo, eu quero crescer enquanto estrutura dentro da minha empresa, você vai ter que trabalhar em desenvolvimento de pessoas ali para cargos, por exemplo, de supervisões, para cargos, algum cargo ali mais operacional. Se for, por exemplo, para crescer em outros estados, então você vai precisar desenvolver gerentes, né? Você vai precisar desenvolver gerentes para assumir essas filiais. Então, assim, o planejamento estratégico do RH, ele é simultaneamente com o planejamento estratégico da empresa, tá? Porque senão não vai caminhar junto, né? Eu prestei uhum, serviço para uma empresa onde ela já tinha, há 2 anos anterior, um planejamento de crescer a nível Brasil. Né? Então, assim, durante esses 2 anos anteriores, ela não preparou gerentes para assumir. Nós vamos crescer em tantos por cento em tantos anos, dentro de 2 anos. E nesse período, o RH não preparou profissionais para assumir essa gerência. E o que foi que aconteceu? Não tinha gerência para assumir esses locais. Acabou que a própria diretoria teve que ir para esses locais, né? Estar se merabolando lá de todo jeito para conseguir. Então, assim, precisa ter, eu quero expandir, vamos expandir para fora do país. Então, a gente vai precisar desenvolver nossas pessoas com o quê? Com trazendo línguas, né? Inglês para essas pessoas. Vamos preparar, porque uhum. elas vão precisar falar com o pessoal de lá. Eu falo aqui do Piauí, né? Eu nem falei a cidade de onde eu falo. Foi tão rápida que a minha entrada. E tem uma empresa aqui no Piauí, onde eles são um grupo, né? Inclusive, eu presto serviço para essa empresa, onde o grupo ele é dos Estados Unidos. Então, a nossa gerente administrativa, a gerente geral dessa empresa, ela precisa ter contato com as pessoas de lá, porque o grupo é de lá e migrou, né? Cresceu, expandiu aí em 4 grupos aqui no Piauí, que é o estado de onde eu falo. Então, ela precisa saber falar inglês e foi algo que ela teve que se preparar. Então, assim, agir estrategicamente, pessoal, o RH estratégico é exatamente isso, entender de negócios. Entenda uma coisa, RH na minha percepção, ele não cuida de gente, ele alinha as pessoas à estratégia do negócio.
Quem cuida de Uhum. gente é as lideranças, porque é eles que estão lá todo dia, é eles que têm que Com saber como é que certeza. está aquele colaborador, eles têm a obrigação de saber o nome do pai, do filho, porque ali ele está entrando no mundo daquele colaborador. Tem gestor que sabe até o endereço de cada um dos subordinados deles. Então, é eles que Uhum. cuidam daquelas pessoas para não deixar o lado emocional, né, aqueles problemas que nós sabemos que é tão difícil de separar o pessoal do profissional. Então, é eles que têm que estar cuidando disso, né, dessas pessoas. O RH é alinhar essas pessoas à estratégia do negócio, de acordo de onde eu quero ir. E desenvolver essa liderança, né, Thalita? Então, Sim, assim, o RH, às vezes eu vejo RHs falando assim, ah, mas a minha liderança é muito fraca, a minha liderança é muito imatura. Esse é o seu papel, esse sim é o seu papel, né? Desenvolver a liderança, né? Trazer ferramentas, fazer mentoria, trazer coaching, treinamento, para desenvolver a liderança. E não simplesmente falar, então deixa que eu faço. Ah, então minha liderança isso. é fraca, então eu assumo o papel para ela. Quando eu olho para trás, na minha experiência, né, de RH, eu via muito isso, sabe? Ah, mas eu vou investir nesse cara, a hora que ele tiver bom, ele vai para fora. Só que hoje, pelo menos na minha realidade, eu vejo já muitas empresas pensando que se eu não invisto, eu vou ter um profissional ruim aqui dentro. E aí ele não vai entregar o resultado que eu quero. Então é Isso. pior eu ter aqui um colaborador bem qualificado, mesmo é melhor, né? Eu ter um colaborador qualificado, mesmo correndo o risco dele sair, do que eu ter um colaborador desqualificado que não entrega o que eu preciso. Eu penso assim, não sei se a sua realidade é essa, Isso. Thalita. Isso. Sim, sim, com certeza. O que a gente tem que fazer nesse caso, tá? Quando a gente se depara com empresas onde o CEO tem esse tipo de pensamento, é o quê? Você mostrar o que ele perde, por exemplo, com essa pessoa, conforme a Ana falou, enquanto ele está lá, ele está perdendo dinheiro. Por quê? Porque ele está pagando aquela pessoa. Nós sabemos hoje que uma pessoa que é um salário mínimo, por exemplo, você não está gastando, o senhor não está gastando só R$ 1.212. Ele está gastando ali o dobro daquele valor, tá? Porque tem os impostos, tem os encargos. Então, assim, você precisa mostrar o quanto ele está perdendo e não investir naquela pessoa, e você vai falar, eu vou fazer um treinamento por minha conta, eu, RH, vou fazer um treinamento e vou te mostrar o retorno que ele vai trazer. Então, você pega os resultados dessa pessoa, conforme eu falei no início, 30 dias depois você mostra o resultado de aumento da produtividade dessa pessoa. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai convencer, tá? Esse CEO. Mas você precisa mostrar. Então, Thalita, mas já que ele não quer investir em trazer uma consultoria de fora, um mentor, é importante. Mas se ele tem uma dificuldade de investir, comece em você ministrar esse treinamento primeiro, mostre esse resultado, esse avanço, tá vendo? Imagina agora se a gente trouxer aqui um coach, se a gente trouxer o fulano de tal, algum profissional que você acha que é importante trazer para agregar. A consultoria X, vamos trazer um especialista aqui em atendimento ao cliente online, que é algo que cresceu muito, e muitas vezes a gente enquanto RH, nem todo RH tem essa especialidade. Então, olha só, com esse treinamento que eu fiz aqui de atendimento ao cliente presencialmente, olha a diferença aqui deste X para esse mês. E se a gente trouxer então, traga números reais. Faturou 100 mil esse mês e aí, nesse mês aqui foi 120, 110, 105. Aumentou R$ 5.000. Então, traz. Uhum. Quando vocês traz, tenham certeza que vai acontecer. Assim como esse exemplo que eu falei no início para vocês, né? De um processo de recrutamento e seleção, ele não tinha noção quanto ele estava perdendo por mês. Enquanto aquelas pessoas estavam fora do horário de trabalho dela, estavam dentro do horário de trabalho dela, fazendo o processo seletivo repetidas vezes, porque uma pessoa que se candidata a 5 vagas, ela não sabe nem o que quer. Ela está indo por Uhum. dinheiro. Então, será que essas pessoas que ele quer dentro da organização, e quando ela mostrou, ele já, de forma imediata, meu Deus, eu não tinha noção. Então, assim, às É, vezes ele sabia que perdia alguma coisa, mas não tinha noção a quantidade em valor. Então, quando é. vocês traz, vocês conseguem sim convencer, porque o mais difícil é Uhum. convencer, é se posicionar, que a gente tem medo, né? O RH tem esse medo. E quando É, você é estratégico, eu costumo até usar um exemplo, Ana. Eu gosto de falar o quê? Você quer ser um RH calcinha bege ou vermelha?
Porque a bege, né, quando a gente está lá namorando, tirou a roupa ali com bege, brocha total, né? Então a gente tem que ser um calcinha, nós temos que ser um calcinha vermelha, Ana, né? Para É quem está verdade. aqui, seja um RH calcinha vermelha, tá? Que você realmente vai lá ser estratégico, tá? Se posicionar de Uhum. forma assertiva, e mostrando o É número. Porque eu lhe verdade, né? digo uma Você não coisa. vai querer conquistar o boy vestindo uma calcinha bege, né? Não é nem um pouco estratégico isso. Adorei, vou Exatamente começar a a mesma usar, coisa viu? quando Eu a vou te mesma coisa quando a plagiar, gente Thalita. é a mesma coisa quando a gente chega lá para falar com o senhor só falando. Eu acho que tem que fazer isso porque está acontecendo isso. E se eu não trago o número, moço, eu não convenço o homem de jeito nenhum. Então, ó, quando você vier assim é calcinha bege, mas se você vier trazendo um número, análise de dados, é calcinha vermelha. É o RH calcinha vermelha. Eu quero é calcinha vermelha. É isso aí, está certíssimo. E pegando o gancho dessa história do treinamento, né? E também existem hoje muitas pesquisas que mostram que essa geração que está entrando no mercado, né, que já está no mercado, que está se tornando a maioria, ela não fica em empresa onde ela não se sente desenvolvida e desafiada, né? Então, Isso. o RH ainda tem esse outro desafio também, né? Ele tem que pensar estrategicamente nessa história das gerações. Então, eu tenho hoje geração X, geração Y, geração Z, milênio, todo mundo convivendo. E eu preciso entender que público que é esse que eu tenho na minha empresa, porque eu vou ter que definir também políticas e formas de atuar de acordo com esse público. Então, não Isso. investir, não desafiar essa geração que está no mercado, que está nas nossas empresas, esse pessoal não vai ficar. E aí a Não gente vai também tem que ficar. mostrar isso para os nossos CEOs, para os nossos diretores e assim por diante, né? Exatamente. Eu outro dia até uma das empresas que eu trabalho, né, atendo, aí ela me falou, Thalita, é a diretora, eu não aguento mais essa geração. É um pessoal que não fica mais nas empresas. Eu nunca tive tanta rotatividade como eu estou tendo agora. E aí eu fui, depois escutei, né, o desabafo e aí fomos lá trabalhar. A nova geração é essa, então vamos entender quais são, né, esses desafios, o que é que a gente vai ter que mudar hoje dentro da organização para que a gente permaneça com esse pessoal. Né? Então, assim, não dá da gente lutar contra. Se a gente lutar contra, fadado ao fracasso. Né? Fadado realmente ao fracasso, a fechar portas, né? Muitas vezes a gente escuta de, CEO, de empresários falando, mas eu fiz assim até hoje deu certo, até hoje. Ela vai dar até um dia, mas ela vai fechar, se não houver essa mudança. É isso aí. Então, acho que a gente pode ir caminhando aqui para fazer um resumo, né, de tudo que a gente falou. E vocês viram, então, que eu e a Thalita falamos muito mais de postura, aliás, nós só falamos de postura e posicionamento, né, do que, por exemplo, de você fazer grandes cursos, de você saber línguas, disso, daquilo, aquilo outro, né? Então, o que vai te diferenciar na sua carreira, na onde você está, e o que vai fazer você sair do RH operacional, calcinha bege, para o RH estratégico, calcinha vermelha, né? É a sua postura, é o seu posicionamento, é você, obviamente, estruturar um plano de ação, é você ter planejamento, é você ter políticas, ter procedimentos, ter indicadores, mas, acima de tudo, se posicionar como o dono daquela área, daquele setor, daquela posição, né? Eu acho que é isso. Isso, isso. Resumindo tudo que nós falamos, Ana, é exatamente isso. É realmente você se posicionar, tá? Claro que você vai se posicionar, eu sempre costumo falar assertivamente, não de forma agressiva, de ir contra, não é isso, porque se você fizer isso, você não vai ter pessoas ali para te ajudar nesse processo. Então, de fato, é se posicionar assertivamente, trazendo essas análises de dados, traga mais indicadores, análise de dados, números para a sua realidade. Não é difícil, porque você não precisa aprender a somar. Isso o Excel faz para você, uma calculadora faz. É você analisar esses dados estrategicamente. Na grande maioria das casas, a maior mudança é da mentalidade dos gestores, né? Que é zero investimento financeiro. E isso o RH precisa, tá? Convencer esses gestores, como com essas estratégias que nós falamos até agora. Thalita, mas tem gestor que é cabeça dura, que não vai mudar de nenhuma forma. Gente, tem.
Não vamos negar que há realmente empresas que têm essa dificuldade, mas tenham certeza que essas empresas estão fadadas a fechar as portas. Porque ou esse pessoal, né, ou esse dono, esse empresário, esse CEO começa a investir em pessoas, ou eles vão fechar as portas. Isso é científico, são dados, inclusive, que a Ana começou aqui a live falando, são dados. Não falamos da quantidade de empresas que se fecharam aí durante essa pandemia e até agora, né? Mesmo nós ainda estamos ainda aí, né, nesse movimento da pandemia, mas muitas empresas ainda se fechando porque não estão se adaptando a esse novo momento, a essa nova geração, a esses novos desafios, né? A parte mais informatizada, tecnológica. Então, é preciso eles investir, ou eles vão, de fato, fechar as portas. E tem uma outra coisa, né, Thalita? Tem também empresas, né, donos de empresas, como você está dizendo, com certeza existem esses que não vão mudar. Né, que eles têm aquela área de recursos humanos DP e não vão querer ter uma área de recursos humanos estratégicas. Não sei por quanto tempo, como a Thalita disse. Mas aí é você, enquanto profissional, que precisa parar e refletir. E eu quero estar nessa empresa? Isso. Então, eu trouxe, são 9.000 vagas hoje abertas no LinkedIn na área de recursos humanos. Então, eu preciso ficar nessa empresa que não está me valorizando, que não quer implantar nada, que não quer desenvolver, que não quer mudar. Então, tem hora também que a gente tem que parar, olhar para aquele cenário, né, colocar tudo na balança e pegar a nossa malinha e ser feliz em outro lugar. Então, ser estratégico passa por isso também. Com certeza. Se você usou todas essas estratégias que eu e Ana trouxe aqui, uma pincelada, né? Que é muito mais do que isso. E você não consegue, é momento de você, de fato, refletir. Aqui eu realmente vou ensinar o que eu sei, eu vou conseguir colocar em prática tudo que eu sei, eu vai me paralisar, eu vou me tornar um ruim profissional. Então, é o momento de você analisar e verificar se é ponto de partir ou não. Eu, em minha carreira, eu nunca fui desligada de nenhuma empresa que eu passei. Todas elas eu pedi para sair no momento em que eu não tinha mais nada a aprender naquela empresa e quando eu já tinha entregado tudo que eu poderia entregar. Então, eu desenvolvi até aqui, se eu pude desenvolver até aqui, era onde eu fui permitida, eu via que eu não tinha mais, então ali era meu momento de partida. Então, em nenhuma delas eu fui desligada. Todas elas, de fato, eu pedi para sair no momento que eu vi que eu não tinha mais o que ensinar e nem o que aprender. E isso é importante, pessoal, vocês terem esse insight na carreira de vocês, porque muitas vezes você não vê o avanço, não vê uma liberdade financeira, não vê os seus sonhos acontecerem, suas metas. Muitas vezes está o grande problema em você, porque você precisa buscar esse autoconhecimento e verificar. É para mim isso aqui? Não vou dizer para você sair sem emprego nenhum. Viu que não é mais? Vou começar aqui a buscar outras oportunidades. E começa, de fato, a ir atrás, busca um mentor de carreira e vai buscar os teus objetivos e tuas metas. Inclusive, só para a gente finalizar, é tão importante isso na nossa carreira que a última empresa que eu trabalhei no CLT, eu deixei ela em primeiro lugar aqui no Piauí como melhor empresa para se trabalhar pela Great Place to Work, né, que é a GPTW, não sei se vocês já ouviram falar, como a melhor aqui no Piauí, em primeiro lugar durante 4 anos consecutivos. Então, pensa só, se eu tivesse ficado na empresa anterior a essa, onde eu vi que eu não podia entregar mais, e aí eu não tivesse me dado essa oportunidade para ter esse grande marco na minha carreira. Hoje, esse marco é um dos que está no meu portfólio e que eu uso, inclusive, né, para negociações dentro das minhas consultorias, porque chama muita atenção. Mas já pensou se eu tivesse me acomodado? Não, eu vou continuar aqui fazendo o que eles querem. Se eu vi que não era mais o que eu tinha para aprender a ensinar, é ponto de partida. Mas não vou dizer para vocês que eu saí sem ter um outro lugar para ir, não. Vi que não era mais, procurava ali aquele momento. E para isso que é importante os mentores aí, né, de recolocação. É isso aí. E aqui a gente tem uma coincidência, né? Porque a Thalita contou que ela fez uma empresa chegar no GPTW e eu também, Thalita. A última empresa que eu trabalhei,
também saiu de um RH operacional e chegou à lista das melhores empresas para trabalhar com o selo GPTW. E eu também tomei a decisão de sair de lá e agora estou numa outra empresa. E é este o objetivo que a gente tem, transformar essa empresa numa empresa de RH estratégico, que as pessoas amem e seja um excelente lugar para se trabalhar. Então, muito obrigada. Espero vocês na próxima, Thalita. Gratidão por você, tá bom? Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Até mais.